Meus irmãos, vamos retornar então ao Evangelho de Lucas, o qual nós estamos expondo aos domingos pela manhã, no capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, do versículo de número 15 ao versículo de número 17. Esses três versículos que temos aí no capítulo 18 nos trata acerca de quando Jesus abençoava as crianças. No domingo passado, nosso irmão seminarista Mateus expôs a parábola do fariseu e do publicano, e nós continuamos hoje a exposição com Jesus abençoa as crianças de 15 a 17. Então, os irmãos acompanhem, por favor, esse belíssimo texto, irmãos. Diz aí o versículo de número 15: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, obrigado, Pai, pela bênção de estarmos diante da Tua palavra mais uma vez, ó Deus. O Senhor não nos afastar de Ti, ó Pai. E nós nos aproximamos através do Santo Espírito que em nós habita, ó Deus, com o coração de fato sedento de ouvir a Tua voz, para que ela nos conduza no reto caminho. E também nos dê a bênção de entender, ó Deus, que nós vivemos, Pai, da Tua presença pelos méritos, pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Pai. Aquele que nos abençoa e aquele em quem nós confiamos, ó Pai. Abençoa também, Pai, os irmãos que dizimaram e ofertaram aqui nesta manhã, Deus. Eles têm confiado em Ti, Pai. O Senhor, então, segundo a Tua promessa também, Pai, há de honrá-los como o Senhor mesmo prometeu. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Lucas, ele continua o seu relato, e agora ele fala acerca do relacionamento de Jesus e as crianças. A princípio pode haver uma dúvida quanto à lógica do texto de Lucas, quando ele acaba de nos contar a parábola sobre o fariseu e o publicano, e agora nos conta acerca da bênção que Jesus dava às crianças. E como Lucas está preocupado com temas, com o desenvolvimento de temas, a nossa pergunta é: o que tem a ver esses dois textos, o precedente e agora o que temos diante de nós? O que tem a ver? Qual é a associação que tem entre o fariseu e o publicano, e a parábola que Cristo conta, e agora com este fato em que Cristo recebe crianças e as abençoa? Bom, meus irmãos, é muito possível nós pensarmos que Lucas, ele agora mostra que aquela soberba do fariseu que nós vimos domingo passado, da parábola do fariseu e do publicano, lembra do fariseu orando, né? Orava de si para si mesmo, ou seja, falava consigo: olha, eu sou melhor do que os homens, eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso e aquilo, Deus tem que me aceitar, Deus tem que ouvir a minha voz, porque eu confio nas minhas obras. Agora Lucas, de fato, coloca a criança como um exemplo de humildade, como exemplo de aquela que não tem obra nenhuma, mas confia naquele que faz todas as coisas por ela. A criança é assim como nós veremos. É alguém que confia no seu pai, é alguém que não tem obra por si só, depende exclusivamente dos seus pais e do seu pai. Então Lucas talvez esteja fazendo esse contraste daqueles que confiam em si mesmos, daqueles que acham que têm mérito, com as crianças, com aqueles que melhor são como as crianças, que são dependentes, como o publicano que orava: Senhor, ser propício a mim, pecador, ou seja, eu dependo de Ti. A atitude do publicano era a atitude de uma criança nesse sentido: eu dependo de alguém. E talvez Lucas esteja então ligando essas duas, a parábola e a história de que Cristo recebia as crianças e as abençoava, para nos trazer um grande ensino. É necessário, irmãos, ainda, isso é muito importante, lembrar que Jesus está se encaminhando para Jerusalém. Ele ainda continua no seu trajeto para a cruz em Jerusalém.
Isso fica muito claro no capítulo 17 ainda, vejam comigo aí, capítulo 17, versículo de número 11, veja aí, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Veja, de caminho para Jerusalém. Nós não podemos nunca perder no Evangelho de Lucas este foco de Cristo, esse foco da narrativa. Ele está a caminho de Jerusalém. Tudo que ele faz a caminho para Jerusalém, para lhe entregar a sua vida, dar a sua vida pelo seu povo. É interessante que o texto diz que ele, no capítulo 17, versículo 11, como lemos, que diz que ele passava pelo meio de Samaria e da Galileia. A palavra, o termo ali do grego é a fronteira de Samaria e da Galileia. Da Galileia e Samaria, né? Galileia mais ao norte, Samaria ao centro e Jerusalém ao sul. E a fronteira ali talvez, certamente, talvez os teólogos entendem assim, que seja a região da Pérea, que é a Transjordânia, atravessando o Jordão. Então Jesus atravessava a fronteira da Galileia e de Samaria. Aí depois, quando ele chega ao sul, ele atravessa o Jordão de novo e entra em Jerusalém. Talvez o fato que nós temos aqui narrado de trazer os homens e as crianças a Jesus aconteceu na região da Pérea, que é a Transjordânia. Ok? Então Jesus está no território da Transjordânia. Então vamos lá, irmãos. O que diz o texto? Versículo 15 diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. O texto começa assim de Lucas. Meus irmãos, é interessante notar que as crianças não iam sozinhas. Elas eram levadas. Veja, traziam as crianças. Elas não iam sozinhas. E eu imagino que não teriam condições para de fato irem. Era muito comum naquela época os pais levarem as crianças aos rabis, aos mestres. E lembra-se que Jesus era visto como rabi, como mestre de Ângela e Graça. Então os pais levavam as crianças aos rabis para que eles orassem por elas. Então era um costume da época. E não é diferente agora, aqui no texto. Os pais, ou até mesmo os irmãos mais velhos, estão levando as crianças a Jesus Cristo, para que ele as tocasse. E aqui as tocasse é de impor as mãos. Tanto que os textos paralelos, sinóticos, que contam também, narram essa história também, acrescentam esse detalhe, para que impusesse a mão sobre elas e orasse por elas. Então aqui as tocasse de Lucas é impor as mãos, orar, abençoar as crianças. É interessante que o termo de Lucas, usado aqui para crianças, é brefos, que é um termo grego que significa crianças de colo, bebês. Não eram apenas já crianças próximas da adolescência, embora Marcos e Mateus usem o termo de crianças que estão se aproximando da adolescência, com 11, 12 anos. Mas Lucas diz que haviam também crianças de colo, bebês. Então, aqui o termo de Lucas é este termo, que dá a ideia de que os pais levavam seus bebês para que Jesus os abençoasse. Meus irmãos, como Jesus de fato amava as crianças. Aliás, Jesus era cercado delas. Muitas vezes as utilizava como exemplo. O texto de Lucas, já capítulos anteriores a esse que temos agora diante de nós, diz que Jesus, tomando a criança, lá em Lucas 9:48, tomando a criança e colocando no meio dos discípulos, diz: aquele que não for como essa criança. Então as crianças sempre estavam ao lado de Jesus, porque em Lucas 9 diz o texto que Jesus, tomando uma criança, colocou no meio, então tinha uma criança perto. Então as crianças cercavam Jesus, e Jesus as abençoava, Jesus as curava. O texto mesmo de Marcos capítulo 5, versículo 39, diz que Jesus curou a filha de Jairo, e a palavra para a filha ali é uma criança, era uma menina, uma criança, a quem Jesus cura. Aquele chefe da sinagoga chamado Jairo tinha uma filha que Jesus curou. Então veja, Jesus amava as crianças. É por isso que os pais levavam as crianças a Jesus Cristo, e Jesus Cristo as acolhia. Mas veja só o texto, olha a reação contrária dos discípulos. Se por um lado Jesus acolhia as crianças, Jesus as amava, estava cercado sempre delas, por outro lado você vê os discípulos agindo contrariamente. Veja os discípulos aí. E os discípulos, notando que as pessoas vinham e traziam as crianças, os repreendiam. É interessante que
repreendi, mas ele os repreendiu, ou seja, aqueles que traziam as crianças. Eram esses que eram repreendidos pelos discípulos. Talvez, meus irmãos, nós podemos imaginar Jesus em alguma casa da Pérea ensinando, ou em algum lugar sentado ensinando, e os pais chegando com suas crianças de colo, seus pré-adolescentes, para que Jesus orasse por eles, os abençoasse, e os discípulos tocando aquelas pessoas, dizendo: olha, vão embora, vocês estão atrapalhando. Imagina, irmãos, é isso que o texto está dizendo. E talvez os discípulos imaginassem que Jesus, ele não podia gastar seu tempo precioso com crianças. É interessante, irmãos, notar como Lucas trabalha marginalizado. Vocês já perceberam isso nesse tempo que nós temos exposto o Evangelho de Lucas? Lucas dá ênfase aos marginalizados, aqueles que ninguém considera. Olha só como isso é verdade. Samaritanos em Lucas aparecem muito. Parábola do bom samaritano. Mulheres em Lucas aparecem muito. As mulheres pecadoras que choravam aos pés de Cristo. Estão sempre aparecendo mulheres em Lucas. Lá, pobres aparecem em Lucas. Muitos pobres, lembra que eu falo do rico e do mendigo? Pobres também aparecem em Lucas. Até o ladrão aparece em Lucas, quando o ladrão se arrepende. Os marginalizados são tratados por Lucas. Lucas tem uma olhada especial para eles. Os gentios aparecem muito em Lucas, quando os gentios demonstram fé e são elogiados. Então Lucas faz esse contraste. Ele está julgando os religiosos daquela época, os judeus hipócritas, mostrando que aqueles marginalizados, uma vez que creem em Jesus, são aceitos no reino. Você não pode nunca perder essa perspectiva quando você está lendo Lucas. Lucas sempre trata de marginalizados. Ele sempre vai mostrar a fé dos marginalizados, em contrapartida à incredulidade da elite judaica. É muito interessante isso. E agora Lucas inclui outro grupo marginalizado, são as crianças. Ninguém dava valor às crianças. Tanto que vocês se lembram que no judaísmo, o bar mitzvah é aos 13 anos, a consagração do menino que passa para o homem. É muito provável que a criança tivesse que esperar esse tempo para poder se consagrar às coisas de Deus. Mas você vê meninos pequenos agora de colo sendo trazidos de Jesus. É interessante como Lucas tem esse aspecto. Aqueles que não são considerados, Jesus os considera. Isso é muito importante. Mas vamos lá, veja só o que diz mais o texto. Os discípulos então, vendo que os pais, os responsáveis, os irmãos mais velhos traziam aqueles pequenos, os repreendiam, né? E como nós vimos, essa atitude dos discípulos não era tão incomum. Os discípulos, vira e mexe, eles tentavam impedir que as pessoas fossem até Jesus. Lá em Mateus 15, nos conta o evangelista a história de uma mulher cananeia que se aproximou de Jesus e clamando a ele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Mestre, despede-a, manda ela embora, pois vem clamando atrás de nós. Então você veja a incredulidade, a falta de paciência, a falta de consideração dos discípulos, e muitas vezes nós também somos discípulos e erramos nisso, em aceitar pessoas, em de fato trabalhar com elas. Mas veja o que Jesus responde. Vamos ler juntos? Versículo 16. Leamos. Jesus, porém, deixai verdadeiramente os pequeninos e não os embaraceis, porque os tais é o reino de Deus. Meus irmãos, olha só. Jesus, porém, então os discípulos, os pais, o primeiro momento é os pais trazendo as crianças a Cristo para que ele orasse por elas e pusesse a mão sobre elas. Segunda cena é os discípulos mandando embora. Parem de vir, parem, voltem. E agora a terceira cena é Jesus falando. É Jesus, e ele fala repreendendo, ordenando aos discípulos que não ajam assim, que deixem vir os pequeninos. Meus irmãos, Jesus, aqui no versículo 16, diz: Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou a quem? Aos discípulos. Olha, deixar vir, não impeçam. Então ele está falando aos discípulos, porque esses estavam, repreendendo aqueles que levavam as crianças a Jesus. E é interessante, irmãos, que embora Lucas não fale aqui, e a gente tem que sempre ter um cuidado para a gente não perder de foco a mensagem de Lucas. Quando a gente cita outro evangelho sinótico, Mateus e Marcos, que nos ajudam a entender melhor a cena, a gente tem que reservar e guardar a mensagem de Lucas, não deixar
Marcos e Mateus atrapalhem o que Lucas quis dizer. Mas ao mesmo tempo é importante também nós temos um entendimento completo daquele momento, daquela narrativa, com o acréscimo de Marcos e Mateus, se caso haja de fato acréscimo. E nesse caso também há acréscimo de Mateus e Marcos. Tanto que Marcos diz que Jesus se indignou. O texto de Marcos diz que Jesus, indignando-se, disse aos discípulos. Mas, irmãos, é interessante, olha só como isso é significativo. Em Marcos, ele nos ajuda a esclarecer melhor o que está acontecendo aqui em Lucas também, uma vez que está falando do mesmo acontecimento. É a única vez na Bíblia, olha só, irmãos, é a única vez na Bíblia que Jesus vai se indignar com os discípulos. Em nenhum outro lugar da Bíblia, Jesus fica indignado com os discípulos. Só aqui, e com relação a crianças. Será que as crianças têm importância no reino de Deus? Será que elas são importantes? Será que é importante deixá-las ir a Cristo? O único lugar na Escritura em que Jesus se indigna com os seus discípulos é aqui. Indignando-se, Jesus diz: deixai-as vir, não as impeçais. Veja que significativo. Mas o texto diz então que Jesus, chamando-as para si, fazendo um sinal para que as crianças viessem, ou até mesmo ordenando que elas viessem, venham, disse aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, ou seja, não os impeçam. Uma tradução literal é: deixa-as em paz. Imagina Jesus falando para os discípulos, Leila, Luiz, deixa-as em paz, está atrapalhando as meninas, os pequenos. A gente acha que os pequenos é que atrapalham, né? Às vezes somos nós que atrapalhamos os pequenos. Às vezes vem uma criança na igreja e tal, aí por causa da idade ela chora um pouquinho e tal, aí já fica, né? Atrapalhando! Calma! Uma hora que ele vai parar, uma hora ela vai se acomodar, vai crescer, uma hora que ela para. Então calma, olha, deixa-se em paz, não as impeçais, não proíbam, não seja um obstáculo, não as evitem. Depois vamos ver, mas nós estamos vivendo uma sociedade que evita crianças. Evita crianças. O ambiente não pode ter crianças. Ter crianças, já, as pessoas se irritam. Interessante isso. Mas olha só, Jesus vai acrescentar o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Mas irmãos, significa que todas as crianças vão ao reino? Todas as crianças estarão no reino de Deus? Não é isso que está dizendo, óbvio. Todos os escolhidos irão ao reino, mas não necessariamente todas as crianças. Mas se não é isso, o que Lucas quer dizer? A primeira coisa que Lucas quer dizer com não os embaraceis porque dos tais é o reino dos céus, é que o evangelho do reino está, de fato, diante das crianças, assim como deve estar diante dos adultos. Ou assim como está diante dos adultos, deve estar diante das crianças. As crianças são objetos do evangelho do reino. Ou seja, pregue a criança, ensine o caminho, fale a ela sobre Cristo, traga na igreja para que ela ouça acerca do evangelho do reino. O evangelho do reino também é para a criança, nesse sentido que se diz, porque o reino dos céus é também das tais, das crianças, ou dos tais, dos pequeninos. A segunda coisa, meus irmãos, é o que Lucas vai ensinar, ou quer trazer aqui para nós, através da palavra de Cristo. E Cristo ensina, através da narrativa de Lucas, é que aqueles que são como crianças, a esses pertence o reino. A ligação aqui de Jesus diz assim, porque das crianças é o reino dos céus, tem muito a ver com um versículo que vem em seguida, que Jesus diz assim: quem não for como a criança. Então a ideia é de que a criança é aquela que confia, e dessas crianças que são pequeninos, que confiam no seu pai, desses é o reino dos céus. Tanto que já está claro agora, quando Jesus dirá no versículo 17, olha aí: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele.
Não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Porque quem não for como uma criança, quem não receber o reino dos céus como uma criança, jamais entrará nele. Então a ideia de que a criança é o reino dos céus é daqueles que agem em certo sentido como uma criança. Em certo sentido, como uma criança. Ou seja, quem recebe o dom da graça, que recebe um presente de seu pai, não tem orgulho em não aceitar, aceita o reino. Desses é o reino, eles entrarão, aqueles que forem como a criança nesse sentido. Bom, Jesus diz assim: aqueles que tiverem a atitude de uma criança, ou os que não tiverem a atitude de uma criança, não entrarão no reino. O que Jesus não quis dizer quando ele fala o que disse no versículo 17? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrar nele. Primeiro vejamos, o que Jesus não quer dizer com isso? Que aquele que não receber o reino como uma criança não entrará nele. O que Jesus não quer dizer com isso é que nós devemos ter atitudes infantis. Não é ser uma criança, não é ser infantil, então tem que ser infantil. Aliás, o que hoje nós temos de um evangelicalismo infantil não é brincadeira. As pessoas vão à igreja, as pessoas maduras parecem crianças. Vejam, eles dão mais atenção ao lúdico. A idade do lúdico é a idade infantil, que aprende pelo que vê, pelo que pega, pelo que cheira. Os crentes hoje, os evangélicos, parecem assim. Eles têm que ver, eles têm que sentir, tem algo acontecendo para eles poderem. Nós não, nós chegamos na época, os adultos aprendem pela razão, pelo entendimento, não pelo lúdico. O que nós mais temos hoje são pessoas infantis dentro da igreja, crianças dentro da igreja, que não cresceram, que não amadureceram. Mas então não é nesse sentido que Jesus está dizendo que a gente tem que ser como uma criança. Porque a própria Bíblia, através do apóstolo Paulo, vai dizer assim: não sejais meninos no juízo. No entendimento, não sejam como meninos. Na malícia, sim, sede crianças, naquilo que é mal. É interessante, né? Você está no seu trabalho, na sua faculdade, está na relação com os vizinhos, ou infelizmente, às vezes, pode estar até na igreja, e alguém conta uma piada imoral e você não entende, e as pessoas amam porque você não entendeu. Deus está dizendo assim: olha, que bom que você entendeu. Porque na malícia, você tem que ser como uma criança. Tem que ser um ignorante para as coisas más, nesse sentido. Mas no juízo, seja como adultos. Então veja, o que Jesus fala não contradiz o que Paulo disse, e nem o contrário. Jesus está dizendo que em certo aspecto nós devemos ser como crianças. Agora que nós vemos o que Jesus não quis dizer, não é para gente que nós temos atitudes infantis, agora vamos para o que ele quis dizer. O que ele quis dizer então? Se ele não quis dizer que nós devemos ser infantis, o que ele quis dizer? Meus irmãos, ele quis dizer que a única maneira possível de entrar no reino dos céus é recebendo real e confiadamente, como uma criança recebe um presente de seu pai. Uma criança não é orgulhosa a ponto de não aceitar um presente, né? Dificilmente você vai ver uma criança rejeitar um presente, né? Você tem a Rafaela aqui, tem o Samuel, tem a Marina. Dificilmente, né, Marina? Você não aceitaria um presente, né, Rafa? Vai dar um presente, eu quero para mim, eu quero esse presente. Essa é a ideia. Nós devemos ser como crianças que recebem de Deus, não temos orgulho, ou seja, não foi pelo meu mérito, foi pelo presente que Deus me deu. O reino é um presente que eu não merecia. Essa é a ideia de Cristo. Aquele que não for como uma criança não entrará no reino de forma alguma. Nós temos que ser como aquele publicano que nós vimos no domingo passado. Ele é a criança que Lucas cita aqui. Ser propício a mim, Senhor. Me dê esse presente. Eu não tenho o que oferecer, sou como uma criança. Não tenho como confiar em mim mesmo. Eu confio em Ti. Ser propício a mim, pecador. O que Lucas está fazendo, o que nós vimos no início é isso. É mostrando que os fariseus, os judeus, tinham que ser como aquele publicano que agiu ali como uma criança que depende de Deus. Meus irmãos, nós terminamos então com duas lições. A primeira, irmãos, são duas lições. A primeira é que nós aprendemos aqui, atenção, olha, irmãos, nós aprendemos aqui que as crianças devem ser conduzidas a Cristo Jesus. As crianças devem ser conduzidas a Cristo Jesus. Olha o que Pedro
Os apóstolos, lá da voz de Pedro, diria lá em Atos 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo. Veja que o contexto é batismo, que é consagração, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, o presente. Lembra da criança recebendo o presente? Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa. Essa promessa é para vós outros, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. A promessa de que através do batismo, o arrependimento verdadeiro, a pessoa recebe remissão de pecados, recebe o reino, entra na vida eterna, é para os adultos e os seus filhos. E aqui a palavra filhos, no grego, é crianças de colo, que Lucas usa. Lucas está escrevendo Atos, é o mesmo que está escrevendo o Evangelho que nós estamos diante dele. E ele usa o mesmo termo, crianças pequenas. Porque alguns dizem, né, que a criança não ser batizada, dizem assim, é os seus filhos, é filhos de descendência. É os seus filhos quando estiver adultos. Não, o termo aqui é criança de colo. Olha como a Bíblia é poderosa. O texto é crianças pequenas. Desses é o reino dos céus. A promessa é para elas. Então os pais devem conduzir seus filhos a Jesus Cristo. Mas o que significa conduzir os filhos a Cristo? Como que a gente faz isso? Você está perguntando, como que eu faço isso? É só trazendo para a igreja? É também, mas não é só. Vamos ver alguns pontos. Primeiro, nós conduzimos nossos filhos a Cristo quando nós consagramos nossos filhos por meio do batismo. O batismo, irmãos, não salva. Ele por si só não salva. É necessário a fé verdadeira dos pais e dos filhos. Ok? É necessário que o batismo, quando o pai leva a criança para ser batizada, há de fato fé no pai. Ele está crendo que Deus é poderoso para guardar esta criança. E Deus honra a fé dos pais e dos filhos. E aquele filho vai crescer segundo a graça de Deus e vai professar a sua fé publicamente. E aquela fé do pai no início será honrada. Mas Jesus disse: trazei a mim os pequeninos. Através do batismo, pais levam filhos a Cristo, através da consagração deles, desde pequeno. Ok? Segundo, nós consagramos nossos filhos a Cristo, levamos nossos filhos a Cristo, quando nós oramos a Deus por eles e com eles. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo bênçãos para nossos filhos. E com eles nós oramos assim. Nós também fazemos quando lemos a Bíblia para eles, enquanto eles não têm ainda capacidade de ler por si só, e com eles, aprendendo, ensinando, melhor dizendo, para que eles aprendam a ler por si só a palavra de Deus. Nisso você está levando as crianças a Cristo, porque ele nos diz: ide às Escrituras, porque elas testificam de mim. Quando a pessoa vai à Bíblia, ela vai a Cristo. Então leve a sua criança a Cristo, leve o seu filho a Cristo. Seguinte, sendo exemplo de piedade e integridade para nossos filhos. Não é só levá-los à igreja, não é só batizá-los, não é só orar com eles, ler a Bíblia com eles, mas ser exemplo de piedade para eles, de integridade, que eles reconheçam que os seus pais não são fingidos, não são hipócritas, são crentes, que confirmam o ensino, confirmam aquilo que a Bíblia diz na própria vida. Mais ainda, não falando mal da igreja na frente de seus filhos. Meus irmãos, se tem uma coisa que desgraça a vida de uma pessoa, é quando ela é pequena e ouve seus pais falando mal da igreja. A gente acha que isso é só menos, né? Tem lá a ver, né? São críticas justas e tudo mais. Mas a criança absorve isso. A criança vai entender que a igreja não é um lugar bom. Que a igreja tem muitos hipócritas. Inclusive o meu pai é um. Porque quando ele está na igreja, ele não fala isso. Quando ele encontra o fulano, ele não fala para ele, mas aqui em casa, ele fala. Meu pai não tem coragem para falar, minha mãe não tem coragem de falar com ele, mas aqui em casa, ela fala. Isso vai criando na criança um entendimento, uma concepção de igreja, que pode afastar. A igreja tem os seus problemas, todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados. O amor não fala dessas coisas. Todo filho tiver maduro, ele vai entender essas coisas. Ele vai crescer, vai ver que as pessoas são assim mesmo, que existem falhas. Mas sobrecarregar a criança quando ela não tem ainda a capacidade de entender o contexto, é provavelmente afastá-la da fé. Não fale mal da igreja diante dos seus filhos. Né?
Não critique ninguém diante dos seus filhos. Ainda que a pessoa mereça crítica respeitosa. Mas não faça isso diante dos pequenos. Eles não têm idade para entender o que está acontecendo, ok? Vamos mais. Não espere que seus filhos sejam maduros para que eles sejam conduzidos a Cristo. Tem muita gente que diz, quando meu filho tiver, eu não vou levar para a igreja agora não, porque ele não entende nada. Quando ele puder entender, não faça isso. Jesus diz, deixai vir a mim as crianças de colo, não as impensáveis. Deixa elas vir. Você acha que Deus não pode abençoar as crianças de colo, irmãos? Você lembra do Evangelho de Lucas, quando Maria foi visitar Isabel, o que aconteceu com João Batista no ventre de Isabel? A Bíblia diz que o menino pulou pelo poder do Espírito Santo dentro do ventre. Você acha que Deus não pode abençoar a criança em qualquer idade que era trazida à casa dele, por meio da fé dos pais? Você acha que ele não pode? Último, dessa parte, dessa primeira aplicação, você abençoa as crianças, levando-as a Cristo, quando você frequenta a casa de Deus com elas. É interessante, meus irmãos, que hoje os filhos, que a Bíblia chama de herança de Deus aos pais, herança do Senhor são os filhos. Não diz a Bíblia? A Bíblia diz que os filhos são um presente de Deus aos pais. Não é isso? Não é isso que diz? Sabe o que os pais fizeram da herança do Senhor? Um problema para eles. Você já deve ter cansado de ouvir gente dizendo, eu não consigo ir na igreja por causa dos meus filhos. Os meus filhos, eles atrapalham. A criança é muito difícil arrumar, essa fase é difícil. Quando eles forem maiores, mais maduros, aí nós vamos juntos. Mas essa fase não está dando para levar. Eles transformaram a herança de Deus, o presente de Deus, num empecilho para adorar a Deus. Na verdade, eles usam as crianças para fazer o que eles querem fazer. Ou seja, nesse caso, não ir à casa de Deus. Eles usam os pequenos que nada sabem. Eles não deixam de ir jogos de futebol com os pequenos. Você vê jogo de futebol na televisão, está lá o bebezinho, 11 horas, meia-noite no estádio, é a hora que está vindo os jogos aí. Está lá o bebezinho lá. O pai pulando. Eles não deixam de levar, não. Eles não deixam de levar eles nos estádios, não. Mas na igreja, não, pequeno não trabalho. É só uma desculpa. A criança é só uma desculpa para mostrar a intenção do pai. Consagrem seus filhos a Cristo. Não deixem de batizá-los como pequenos. Ore e leia a Bíblia para eles e por eles, e com eles. Seja exemplo de piedade para eles. Não fale mal da igreja diante deles. Não espere que eles sejam maduros para irem à casa de Deus ou ouvirem da palavra de Deus. E frequente a igreja com eles. Segunda e última aplicação. Devemos ser absolutamente, irmãos, dependentes de Deus, como os pequeninos dependem de seus pais. Não devemos confiar em nossa própria força, assim como as crianças não confiam. Elas estão sempre pedindo ajuda. Devemos ouvir e nos conscientizar das palavras de Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu termino o sermão com um salmo de Davi. Então, se não for um salmo que eu mais gosto, é um dos salmos que eu mais gosto. É difícil falar assim, os salmos são todos lindos, né? Mas eu gosto tanto deles. Olha o que ele diz. Olha o que Davi diz. O rei Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando, olha como ele parece uma criança. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo, é a minha alma dentro de mim. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos e meus irmãos. Vamos de pé.
A mighty fortress is our God.